Bom dia, boa tarde, boa noite, amados amigos e seguidores. Vamos continuar o módulo em que nós estamos observando na Bíblia a passagem da lei para a graça. Então nós lemos o Hebreus capítulo 9, mas por questão de contexto, você é obrigado a ler desde o primeiro, senão não dá para entender se ler pela metade. Então vamos lá. Hebreus capítulo 9, versos 1 em diante. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Detalhe, cuidado para não confundir. Santo Lugar. Agora vem o outro. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que também pode ser chamado de Santíssimo Lugar. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca. A arca é como se fosse um baú. Continha ali continha o maná, as tábuas da lei, a vara de Arão, e eram conservados dentro da arca do tesouro. Ela era toda folheada a ouro. Ela era feita de madeira de acácia e folheada todinha por ouro. E sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções. Abluções são lavar com água, lavar pertences, panela de cozinha e tudo. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comida e bebida, diversas abluções, lavar a mão antes de comer uma ablução, impostas até o tempo oportuno de reforma, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, antigamente, o sumo sacerdote entrava, sacrificava tudo. Aí o povo pecava de novo, ele entrava, sacrificava. Mas quando Jesus sofreu o sacrifício da cruz, ele realmente fez de uma vez para sempre. Não precisou mais de sacrifício. Aí vamos endossar aquela passagem que nós já lemos.
misericórdia quero, e não sacrifícios, e conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Conhecer Deus é muito importante. A Bíblia você só vai conhecer Deus lendo a Bíblia. E conforme você conhece, você sente o poder dele. Tem gente que não consegue, subestima muito o poder de Deus, porque acha que não via a grandiosidade da personalidade de Deus. É isso. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu precioso sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha há aspergido sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador de nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Quem foi chamado é predestinado. Não são todos. Os descendentes de Caim, os descendentes genéticos de Caim, vão continuar sendo sombras e não vão ressuscitar no último dia. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate, e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, mas também sobre todo o povo. O sopo é um material tipo algodão, uma coisa absorvente. Então eles molharam no vinagre e deram para ele, mas ele tinha dito que ele não ingeriria mais o produto da videira antes que estivesse com eles outra vez. Então ele não aceitou o vinagre, porque o vinagre é um vinho mais forte, mais estragado. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate, em sopo, e aspergiu não só o próprio livro, mas também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Ora, é necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifício a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora
por nós diante de Deus, nem ainda se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano, entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Agora vamos entrar direto no Hebreus 10, a partir do verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitasse com holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis que aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso aqui nós estamos falando da profecia, começando lá de Jeremias, de que o Messias viria. Então, acrescentou ainda que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, o primeiro pacto, ou primeira aliança, tem que ser removido para ficar estabelecido o segundo pacto, a segunda aliança, que é a misericórdia, a graça e predestinação sendo reveladas para o mundo. Nossa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer algumas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra, à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os de seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunha também o Espírito Santo. Portanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então fica bem claro, que eu quero deixar bem claro, que nós hoje temos acesso ao Santo dos Santos. Isso é espiritual. Essa manifestação vem de dentro de nós através da paz que excede todo entendimento.
Então, que a paz, São Paulo falou que a paz de Deus seja o árbitro em vossos corações. Quando o seu coração sente um peso quando você vai fazer alguma coisa, é porque não é para tu fazer. Existe um problema aí, a consciência começa a agir, certo? Pelo novo e vivo caminho. Isso aqui eu vou até passar uma música no grupo do WhatsApp que nós temos, que inclusive eu convido a todos, se forem na descrição de qualquer vídeo meu, ou no primeiro comentário, vocês vão ter o link para entrarem no grupo de WhatsApp. No meu site também tem um link para entrar no grupo do WhatsApp. Estando no grupo, vocês vão ter a vantagem de não perder nada, porque tudo que eu produzo, eu coloco no grupo. Então, o único lugar onde você não vai se perder nos meus vídeos é o grupo do WhatsApp. Então, pelo novo e vivo caminho, vai ter uma música gospel que eu vou publicar no grupo. Quem está assistindo de outra forma esse vídeo não vai ter acesso. Mas vai na descrição e procura lá, grupo de WhatsApp, lá vai ter o link para tu entrar. Aí lá você sempre vai ver alguma coisa. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, nós começamos a ser julgados pela consciência. Então, a paz de Deus seja o árbitro em vossos corações. Quando você faz alguma coisa que te dá alegria no coração e você está em Cristo, detalhe importante, você tem que estar em Cristo. Você vai fazer alguma coisa e você sente uma paz, não é alegria, é uma paz que excede todo o entendimento. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual fui santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora expostos como um espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulação, para tornar-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Galardão é presente, é premiação. Com efeito, tendes necessidade de perseverança,
para que, havendo feito a vontade de Deus, alcances a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Se retroceder da fé, a lei é substituído pela graça, pela fé, pelo perdão sem merecimento que nós temos. A graça significa o perdão sem merecimento, mas depende de uma coisa, que é arrependimento. E os descendentes genéticos de Caim não se arrependem de nada, então eles nunca vão ser ressuscitados, porque neles habita a sombra em lugar de espírito. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não é custoso você viver uma vida santificada. Se procurando desviar-se do mal, que nem Jó, e viver uma vida santa. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. O predestinado não retrocede. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha, consegui ler o capítulo todo, mas custou aí 21 minutos. Mas tudo bem, espero que vocês gostem. E olhem a descrição, vai para o meu grupo, que lá no grupo eu coloco, além dos meus vídeos, mais comentários, que tem pessoas que debatem comigo, fazem perguntas e eu respondo. Então, procurem na descrição, tem vários links. Está lá, o WhatsApp. O link do WhatsApp você entra no grupo. Só vai pedir para você esperar eu autorizar. Eu não queria isso, mas o que acontece é que andou entrando gente publicando vídeo pornô. Então eu botei para que fosse autorizado por mim, para que houvesse mais respeito. E realmente depois disso não teve mais nenhuma safadeza. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por essa preleção, pela leitura do livro de de Hebreus, Pai. Ó Senhor, que mostram a Tua misericórdia, a Tua graça. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, sábado que vem, se vivo eu estiver, e Deus quiser, estarei convosco novamente.